ver esse aqui, ó. O verdadeiro final do Yu Yu Oi, eu sou a Hakusho. Gabi Xavier e eu já tô aqui pra finalmente falar de um anime que eu já disse várias vezes aqui no canal, que é o meu tá anime travando? favorito, que é Yu Yu Hakusho. Nesse vídeo eu vou trazer pra você que talvez só assistiu o anime e não leu ao mangá, o que tem de diferente do anime em relação ao mangá, se são muitas coisas. Vou trazer com isso algumas curiosidades da história original pra vocês e fazer uns pequenos comentários do que eu acho que foi mudança legal, de coisa que fez falta ou não. Ok. Mas antes disso, se você não assistiu Yu Yu Hakusho e tá fechando esse vídeo, porque sim, vamos ter um ou outro spoiler, já que eu vou falar de curiosidades do começo ao fim do mangá, assista, conheça essa história, porque Assistimos é muito boa. todo. É um shonen clássico, é uma história que te cativa desde o início. Eu, pelo menos, amo todos os personagens. Yu Yu Hakusho apresenta a história de um garoto, Yusuke, que era meio um delinquente, aquele garoto jovenzinho que fazia um montão de porcaria na escola e fora da escola. E ele um dia, por acaso, resolve fazer algo que não se esperava de uma pessoa como ele, que é salvar o garotinho de ser atropelado por um carro, mas, na verdade, ele acaba sendo atropelado e morre no momento que não era pra ele morrer. Nem o mundo espiritual esperava que ele fosse morrer e fazer aquilo ali. Então, por isso, ele ganha a chance de voltar à vida, já que não era o seu momento, mas pra isso ele precisava passar por algumas coisas, não era imediatamente. E depois de tudo isso, ele ainda acaba virando detetive espiritual, tendo algumas tarefas ali que o Heikai, o mundo espiritual, mandava para ele. E a partir disso tem uma história imensa, com personagens muito bons, com vilões muito cativantes, que você gosta às vezes mais do vilão do que de muitos mocinhos da história, com lutas muito boas, torneios que pra mim são os melhores torneios aí, deixando polêmica, mas também são os melhores torneios de anime, mas, gente, é meu anime favorito, não tem como, eu amo tudo disso. Fora que Yu Yu tem a dublagem brasileira mais icônica, talvez, que já existe até hoje. Isso é verdade, a dublagem é surreal. Na Manchete, que foi o caso do André, por exemplo, dos meus irmãos. Eu era muito novinha, não assistia. Eu assisti na Manchete. Mas já era com a dublagem brasileira, já era com essa dublagem que trazia muito da personalidade da nossa fala, do nosso idioma, da nossa cultura para a história de Yu Yu, e todo mundo amou muito, muito mesmo. Esse cara aí deve estar bêbado, tá viajando na maionese, chamando o urubu de meu louro, é isso aí. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá? Então assista se você não assistiu. Depois vem aqui assistir o resto desse vídeo se você não quiser spoilers antes de conhecer a história. Poema. Vamos lá. O mangá e o anime de Yu Yu não tem tantas diferenças, ainda mais se você considerar outras adaptações que existem, tanto de livro quanto de mangá mesmo. Yu Yu consegue adaptar sem cortar tantas coisas ou sem cortar tantas coisas muito relevantes. Começamos a história no mangá e o Yusuke que a gente conhece já é um pouquinho diferente do que a gente vê no anime. Ele é aquele cara que falta aula, que não gosta de estudar, que fica por aí arranjando briga com outras gangues de outras escolas ou da mesma escola que ele. Mas tem outras coisas. O Yusuke no mangá também fuma. Ele fuma cigarros, isso não eles cortaram, e ele ainda era muito viciado em pachinko, que é aquele lugar de caça-níquel. Caça-níquel. No Japão, que é chamado de pachinko. E ele é lá como garoto. Que da hora! Começa no mangá e no anime também, e ficava naquele vício. Ele não ia em fliperama, como É. ele ia em pachinko. E não é só isso, o Yusuke delinquente ainda por cima tinha fama na cidade de roubar todas as lojas. Em uma cena ele fala, pô, tá todo mundo fechando aí as lojas que eu tô passando, como se eu fosse roubar, mas na verdade eu realmente roubo pra caramba, né? É normal que eles fechem, eles tenham medo de mim. Fora isso, ele ainda costumava às vezes roubar as pessoas que ele batia. Batia e dava uma saltadinha na carteira do cara ali que ele bateu. Diferente do Quabra, que no mangá também é super certinho, gosta de uma luta, mas é bem moralmente correto. Mas vai, o garoto igualzinho, morre e tá. Encontra Botan. E aí ele vai voltar logo, ele tem um curto período de tempo pra voltar, é uma coisa muito simples. Não, o Yusuke passa um grande período morto, como um espírito. Yusuke! Voltar definitivamente pro seu corpo. Yusuke. Por quê? Porque uma vez por mês o Yusuke tinha que voltar para o seu corpo, passar um diazinho lá, algumas horas, porque senão ele perdia a ligação completa. E como missão dele, o teste de ressurreição dele, ele tinha que ajudar várias almas ou várias pessoas enquanto ele estava lá no outro lado, como fantasma e tal. E esses vários casos que ele ajuda, essas várias pessoas, esses espíritos que ele ajuda, são mais de uma história que traço bonito. Acontece, mais de um capítulo, é um longo período. Essa é uma das primeiras e maiores diferenças que a gente encontra no mangá. Porque esse é um período bem grandinho da história, do começo da história. Vou ter que ler agora. O tempo até finalmente chegar aquele dia em que ele tá brilhando, que a Keiko tem que conseguir beijar, muita coisa acontece. Sabe uma Vou ter que ler. Que surge de repente no anime quando Vou ter que ler. Não explica muito bem de onde ela veio, por que ela quer observar aquilo, por que ela gosta do Yusuke. Essa é Yusuke! Yusuke! que sofreu muito e que tava inclusive
atormentando não. Ela tava fazendo mal pra um garotinho na Terra que tava vivo, porque ela começou a chamar ele pra brincar, ele brincava com ela, mas nisso ela acabou fazendo com que ele corresse o risco, inclusive, de morrer. O Yusuke consegue resolver essa situação, salvar o garoto, sem que a garota ficasse triste, porque ele acaba sendo um amiguinho que ela não teve em vida, porque foi muito doente, e entrando no lugar desse outro garoto que ele teve que afastar do espírito da menina e tal. E essa menina acompanha ele durante muito tempo até ele realmente voltar. No anime ela simplesmente surge. No momento, a É bem isso Keiko é mesmo. sequestrada por um grupo de valentões e tal, uma gangue da cidade. E o Yusuke usa sua possibilidade de estar ali um dia no seu corpo no mês. Mas ele vai tentar ajudar a Keiko e salvá-la e faz isso sem que ela conseguisse o ver. Mas ela acaba ali vendo e percebendo, deixando quietinho, mas ela percebe. Aí eu acho que isso fez falta no anime? Eu não acho que seria ruim estar no anime, mas sinceramente, objetivamente falando, não fez tanta falta, porque é algo que realmente alonga um período que fica melhor no anime de ser mais rápido. De entrar logo na hora em que o Yusuke volta, de entrar logo Yusuke! na hora em que o Yusuke se torna um detetive Yusuke! espiritual. No mangá, depois que o Yusuke, o Kuwabara Yusuke! e o Kurama derrotam o Suzaku e os outros demônios da torre, quando eles voltam pra Terra, eles estão famosos entre os yokais da Terra como os caras que derrotaram o incrível Suzaku. E antes disso, o Yusuke já estava famoso por ter derrotado o Randall lá na disputa pra ver quem que ia ser o próximo discípulo da Genkai. Aí depois que o Yusuke e o Kuwabara tinham voltado então pra Terra, depois dessa batalha muito cansativa, exaustiva, que os dois, no final das contas, o Kuwabara teve que dar um pouquinho da sua energia espiritual pro Yusuke, da sua energia vital, pro Yusuke não morrer, então os dois ficaram na linha, no limite. Quando eles retornam, eles precisam ter um tempo de recuperação. Nesse meio tempo, dois yokais que estavam na Terra se disfarçaram de Yusuke e Kuwabara e começaram a tocar o terror lá, dizer que eram eles, porque eles estavam fazendo uma armação para que outros grupos de pessoas mesmo, de humanos, combinassem de bater e acabar com o Yusuke e o Kuwabara. Então esses grupos, achando que aqueles caras que estavam tocando o terror eram os verdadeiros, mandaram um bilhete para, de fato, o Yusuke e o Kuwabara, dizendo: encontra a gente no lugar tal, na hora tal, do dia tal. Os dois vão quebrados, sem condições nenhuma de lutar, porque o plano desses yokais doidos era fazer com que os dois apanhassem da galera humana ali, ficassem mais enfraquecidos ainda do que eles já estariam, e aí os dois iam lá, no final das contas, derrotavam o Yusuke e o Kuwabara, ganhavam toda a fama de terem derrotado esses caras famosos. Mas no final das contas, antes disso tudo acontecer, o Riei aparece e derrota geral, acaba com tudo, todos os planos, e dizendo que ele só fez isso porque o Yusuke não poderia perder para esses yokais porcarias, porque senão ia ficar feio pra ele, Riei, que também perdeu pro Yusuke. Quer dizer, o Yusuke perdeu pra essa porcaria e o Riei perdeu pro Yusuke. Outra grande diferença é que a mãe do Yusuke, que no anime aparece muito pouco, sempre muito bêbada, não colocando nada de expressivo ou de importante na história, não acrescentando nada pra trama, no mangá ela aparece bem mais. Inclusive no mangá ela vai junto com todo mundo pro Torneio das Trevas. Ela tá lá torcendo desde o início pro filho dela e mostrando que ela é bem forte, também de espírito bem forte, não de sentidos espirituais, né? Mas tá sempre incentivando o filho dela assim a cair na porrada com todo mundo e ganhar. Sim, ela tá sempre bebendo muito, mas ela tem bem mais carisma e aparece muito mais. Isso eu não sei por que cortaram do anime. Seria bem interessante a gente ver mais da mãe do Yusuke nessa adaptação. Durante o arco ali em que o Yusuke tem que enfrentar o Suzaku, você sabe que o Suzaku incitou muitos humanos que estavam ali endemoniados para irem atrás da Keiko, que era alguém importante pro Yusuke, assim ele faria com que o Yusuke visse uma pessoa muito querida dele sendo morta antes dele mesmo, Yusuke, ser assassinado pelo Suzaku. Então a Keiko passou por várias situações junto com a Botan que ela não entendia o que estava acontecendo. No final das contas, no mangá, a história que a Botan contou pra Keiko foi que o Yusuke estava trabalhando numa agência de detetives. Naquele momento ele estava investigando uma organização de narcotráficos. E um chefão deste grupo invadiu a escola e ele tinha especialidade de hipnose. Então ele hipnotizou a galera e tudo aquilo foi por causa de hipnose. Durante o torneio a gente não tem tantas mudanças expressivas, só as lutas que são muito mais alongadas e eu acho que mais interessantes no anime, mas no final, assim como no comecinho, a gente teve sim muita coisa diferente. A história foi finalizada num ritmo diferente e com algumas situações que nem passaram perto do anime. No anime a gente sente que esse último arco, esse arco final, é muito corridinho. No mangá ele também é. A gente também sente que ali alguém pressionou muito o Togashi, falou para de enrolar, termina essa porcaria. Tanto é que ele enfiou um monte de mini história no final e a conclusão não foi perfeita. Foi o que a gente tava comentando, né, aqui, né? Tipo assim, acaba logo. Quando morreu o Suzaku não. O Suzaku, né?
Meu, iniciou um novo torneio que não sei o que. Vai, entrega. Faz luta, foda-se. Entrega, entrega, entrega. Faz de qualquer jeito. Mas uma outra coisa teve a mais, uma outra coisa ele explicou um pouco melhor, ou pelo menos ele fez um desenvolvimento mais lento até chegar em tal ponto. Por exemplo, depois que acaba o torneio no Makai, que finalmente vai ser decidido quem vai ser o novo rei do Makai, pelo menos por 3 anos, até ter novo torneio e ficar nesse ciclo de 3 em 3 anos, depois disso tudo, o Yusuke volta, depois de 1 ano e meio, e ele não vai pra aquela cena da praia direto, que tá todo mundo reunido e ele aparece do nada, e não é A cena linda. ele aparece num lugar em que está o Quabra e o Kurama conversando. Ele aparece e conversa com os dois, é algo bem assim natural. Ah, tem uma surpresinha, tipo, eu voltei, mas eles continuam conversando. E não tem Keiko, não tem nada demais, não tem romance, expectativa, não tem isso. Nesse momento, inclusive, o Kurama e o Yusuke comentam com o Quabra que não existe mais barreira entre o mundo dos humanos e o Makai. Isso acontece antes no... Eles retiraram essa barreira depois que o Koema descobriu que o seu pai, o Ema-Daioh, o soberano ali do Heikai, ele estava alterando alguns dados, alguns registros, ele desconfiou disso e a partir de uma investigação, ele finalmente descobriu que o Ema-Daioh estava realmente alterando dados sobre yokais na Terra e sobre o que eles estavam fazendo de propósito, para aumentar as estatísticas de coisas ruins que os yokais faziam, para que então ele tivesse uma justificativa de construir essa barreira e de ser o cara que tinha que controlar tudo pra proteger os Caraca! O Ema-Daioh ainda era responsável por lavagens cerebrais, ele comandava um esquema de fazerem lavagens cerebrais em yokais classe D, a classe mais baixa, para que esses yokais com lavagem cerebral então atacassem humanos de novo, aumentasse a estatística de coisas ruins que yokais faziam. Até o Yusuke se questiona, nossa, quantos desses yokais que eu matei, enfrentei, classe baixa, deviam ter lavagem cerebral? Ema-Daioh então é deposto, sai, tira ele, impeachment de Ema-Daioh, e o Koema fica no comando. E mesmo sem barreira, os crimes dos yokais não ficaram sendo volumosos, eles ficaram menores. Mas depois dessa situação em que o mundo espiritual ficou abalado, que o Ema-Daioh saiu, que a barreira saiu, tem um grupo radical, grupos radicais existem em todos os lugares, até no mundo espiritual, e esse grupo do mundo espiritual do Heikai, eles se revoltam num determinado momento, ameaçam mesmo a Terra, eles querem restabelecer uma nova ordem e tal, diz que eles são responsáveis, inclusive, de aproveitar períodos assim de instabilidade para causar danos na própria Terra, fazer desastres naturais, sem entrar em muitos detalhes. O Yusuke, o Kurama, o Riei e o Quabra de novo vão até lá, enfrentam esse grupo e acabam salvando tudo. Hã? Nessa situação em que yokais vão para a Terra sem problema, Nossa, mano, são mais aceitos, preciso ler. vivem com mais Vou ler. naturalidade, a gente vê então que a Yukina vai fazer um intercâmbio na casa do Quabra. Ao invés Oi? de receber uma pessoa do exterior fazendo intercâmbio Quê? na sua casa, ele recebeu uma pessoa do Makai. E quem fala isso pra ele, que a Yukina ia pra lá, era o pai do Quabra, que a gente conhece rapidinho nessa cena. É um cara meio, parece malandrão e tal, mas a gente não tem muita informação sobre ele. Depois que o Yusuke volta pro mundo dos humanos, ele termina os estudos dele e então ele começa a ser um vendedor de lamen. Ele tem uma barraquinha ali de lamen, que é macarrão, sabe aquele macarrão com caldo de japonês e tal, e ele fica vendendo aquilo. Ele até pensa em trabalhar, fazer uns bicos de detetive pra ganhar um dinheirinho, mas esse negócio tá tão tranquilo no mundo dos humanos que ele não consegue ter trabalho nesse sentido e fica lá com o lamen dele mesmo. E aí a gente vê numa cena bem rapidinho o pai do Yusuke com a mãe dele. Eles conversando, dizendo ali, né, que ele cresceu e tal. E a gente entende, então, que a mãe do Yusuke e o pai do Yusuke se encontram muito esporadicamente. Eles não têm um relacionamento fixo, sério, mas eles se encontram até hoje. Ele até pergunta se não seria legal, de repente, ele voltar a encontrar com o Yusuke, meio assim, quem não quer nada, mas pergunta e ela fala, você tá louco, né? Hoje o Yusuke é muito mais forte, e se você chegar perto dele, ele vai te quebrar inteiro. Aí eles até comentam que o Yusuke pequenininho, ele via ele batendo na mãe dele, o pai dele batendo na mãe dele, e ele não conseguia fazer nada, e que ele não tinha esquecido isso, então não ia dar certo esse reencontro. Aí o pai dele fala... Caraca! Que ele não entende que essas coisas, bater na mulher, é um tipo de amor também. Aham. Caralho. Japão, né? Pra gente encerrar essas diferenças... Japão nos 90. O mangá e anime do Yu Yu é que a Genkai, no mangá, de fato, morre. A gente entende no anime que ela está prestes a morrer, que ela tá perto, que ela quer passar as coisas dela e tal, mas no mangá a gente entende que realmente ela morreu. A gente sabe de fato que ela morre. E tem um testamento em que ela deixa as terras dela pro pessoal todo ali do grupo. Eles vão visitar as terras, veem que é muito bonito, falam, não vamos fazer nada aqui, vamos deixar intocado, e eles vão pra aquela praia, então, que é a cena final. E aí a cena final da praia é bem mais rápida, realmente tem aquele momento que Yusuke e a Keiko ficam jogando água um no outro, e aí acaba.
Sim, não tem beijo no mangá. Yusuke e Keiko não se beijam. É, Japão, velho. Japão é isso mesmo. Só aguinha na cara. A gente entende, claro. Que Os caras, eles têm vergonha de demonstrar. O anime finalizou O Japão tem vergonha de demonstrar sentimento até em anime, velho. Em mangá. de uma forma muito mais bonita. Então, apesar desse final ter sido bem comprimido... O final foi eu muito acho que louco. talvez não fosse bom pro anime trazer... Eu quase chorei, velho. Muito rápido, sem explicar muita coisa, como foi no mangá também. Não acho que o mangá foi ruim, mas no anime talvez fizesse mais falta. Pontas soltas no anime deixassem pessoas insatisfeitas. E no final das contas, este momento em que o Yusuke volta numa cena bonita e tem toda aquela água com luzes do pôr do sol e no final eles se beijam, isso ficou muito bom. Não é por questão de romance, porque o romance deles é muito sutil no anime também, mas finaliza de uma forma mais legal, mais bonita. Mais suave. Dá uma alegria no coraçãozinho. É. Se eles finalmente tivessem alguma coisa, mas é isso. Então é isso, gente. Essas foram algumas diferenças que você... O final, assim, o último arco, ele é horrível do Yu Yu Hakusho. Ele é horrível. É uma bosta, entendeu? Mas aí compensou, né? Eles tiveram esse cuidado de dar uma compensada, de, tipo, acalentar o nosso coraçãozinho, dar um romancezinho, um beijinho, acabou, velho, dá um romancezinho só. Porque fez história, o Yu Hakusho fez história, inclusive, acho que mais no Brasil, né? Bom vídeo dessa moça aqui, da Bia Xavier. Ó o cara aqui, eu tenho 53 anos, na minha opinião, foi o melhor desenho que eu assisti em toda a minha vida. Tem começo, meio e fim. Churato é nota 10. Churato não é tão assim, mas... O problema do Churato é que ele é muito mal escrito, velho. Aqui, ó, faltou comentar a parte do mangá que fez falta no anime. A história de Mukuro é tão pesada que chega a ser razoável que tenha sido omitida no anime. É Japão, mano, Japão, velho. É loucura, velho. Os caras... Eles aceitam esse lado sombrio deles e tentam e transformam isso em arte. Então tá aí mais uma curiosidade. Vamos para o próximo vídeo. Se curtiu, se inscreva no canal e deixe um like com comentário. Até mais!